Olá, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Uma vez mais, estamos aqui para dar sequência à nossa leitura da Bíblia em 100 dias. Lembrando que nesta ocasião, estamos lendo esta versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Uma versão que tem algumas críticas aí por parte de alguns estudiosos, mas vês que a proposta é ler a Bíblia Sagrada, aprender através da Bíblia e ler várias versões. Temos já aí algumas versões gravadas no canal, inclusive você que não é inscrito pode se inscrever aqui no canal, ler a Bíblia conosco, escolher uma das versões que já estão disponíveis, gravadas aí. Basta você clicar na playlist e ler conosco. Tenho certeza que você será edificado também. Temos aí as aulas semanais, né, da Escola Bíblica Dominical para Jovens. Você será muito bem-vindo neste projeto conosco, tá bom? Então vamos à leitura da Bíblia, dar sequência no livro de Josué, capítulo 5. Mas antes, claro, não tem como ler a Bíblia sem pedir a Deus, o autor da Bíblia, que ele nos abra o coração. Nós já estamos com o nosso coração, mas que ele, através do Espírito, possa nos orientar. Querido Deus, te agradeço pela oportunidade de estar aqui com os teus filhos que estão lendo a tua palavra. Abençoe-os especialmente, mas nós te pedimos que, através do seu Santo Espírito, Senhor, dai-nos entendimento, compreensão da tua palavra, ajuda-nos, ó Deus, a não apenas ler, mas aplicar, viver esta palavra em todos os sentidos da nossa vida. Fica conosco, Senhor. Amém. Josué, capítulo de número 5. Josué, capítulo 5, diz o seguinte: Todos os reis amorreus do lado oeste do rio Jordão e todos os reis cananeus que viviam no litoral do mar Mediterrâneo ficaram sabendo que o Senhor havia secado o Jordão para o povo de Israel passar. E como o povo de Israel estava chegando, eles ficaram com medo e perderam toda a coragem. O Senhor Deus disse a Josué: Prepare algumas facas de pedra e faça uma segunda cerimônia de circuncisão no meio do povo. Josué fez as facas e circuncidou os israelitas no monte da circuncisão. Ele fez isso porque todos os homens que tinham idade para guerrear, quando saíram do Egito, haviam morrido pelo caminho no deserto. Todos os homens que saíram do Egito tinham sido circuncidados, mas isso não foi feito com nenhum dos que nasceram durante a viagem pelo deserto. O povo de Israel havia andado 40 anos pelo deserto. Durante este tempo, todos os homens que saíram do Egito em idade de guerrear tinham morrido, porque haviam desobedecido a Deus, o Senhor. Deus tinha dito que não ia deixá-los ver a terra boa e rica que havia jurado dar aos seus antepassados. Mas os filhos que tomaram o lugar dos pais não haviam sido circuncidados durante a viagem pelo deserto. Essa foi a nova geração que Josué circuncidou. A nação inteira ficou acampada até que sararam todos os que foram circuncidados. O Senhor disse a Josué: Hoje eu tirei de vocês a vergonha de terem sido escravos no Egito. Foi por isso que chamaram aquele lugar de Gilgal, e este nome continua até hoje. Os israelitas estavam acampados em Gilgal, na planície em volta da cidade de Jericó, e ali comemoraram a Páscoa na noite do dia 14 do primeiro mês. No dia seguinte, comeram alimentos daquela terra, cereais torrados e pão sem fermento.
Depois disso, os israelitas não tiveram mais o maná, porque ele parou de cair do céu. Nesse ano em diante, eles começaram a comer alimentos da terra de Canaã. Josué estava perto da cidade de Jericó. De repente, viu um homem com uma espada na mão, parado na sua frente. Josué chegou perto dele e perguntou: Você é do nosso exército ou é inimigo? Não sou nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Estou aqui como comandante do exército de Deus, o Senhor. Josué ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e o adorou, e disse: Estou às suas ordens, meu senhor. O que quer que eu faça? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias, porque a terra que você está pisando é santa. E Josué obedeceu. Josué capítulo 6. Os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados, para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar nem sair da cidade. O Senhor Deus disse a Josué: Olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Agora você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia, durante 6 dias, não na frente da arca da aliança. Irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No 7º dia, você e os seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade, e os sacerdotes tocarão nas cornetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto, e então a muralha da cidade cairá, e cada um avançará diretamente para a cidade. Josué chamou os sacerdotes e disse: Carreguem a arca da aliança na frente, e fiquem 7 sacerdotes levando cornetas. E disse ao povo: Comecem a marchar por volta da cidade, que os soldados marcharem na frente da arca da aliança do Senhor. Então, seguindo as ordens de Josué, os 7 sacerdotes ficaram na frente da arca e começaram a tocar as cornetas. Os soldados iam na frente dos sacerdotes que tocavam as cornetas, e um grupo de guardas seguia a arca. Durante este tempo, as cornetas tocavam, mas Josué tinha dado ordem que ao povo para não gritar nem fazer barulho até que ele mandasse. Aí Josué ordenou que os sacerdotes dessem uma volta ao redor da cidade, carregando a arca da aliança. Depois voltaram ao acampamento e passaram a noite lá. No dia seguinte, Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes carregaram a arca. Os sacerdotes que levavam as 7 cornetas iam na frente, tocando sem parar. Os soldados que iam na frente deles, o grupo de guardas que seguia a arca, as cornetas não paravam de tocar. No 2º dia, marcharam de novo uma vez em volta da cidade e voltaram ao acampamento. E fizeram isso durante 6 dias. No 7º dia, levantaram-se de madrugada e marcharam em volta da cidade 7 vezes no mesmo dia. Foi só nesse dia que deram 7 voltas em redor da cidade. Na 7ª volta, quando os sacerdotes acabaram de tocar as cornetas, Josué disse ao povo: Gritem agora, o Senhor Deus está entregando Jericó a vocês. A cidade deve ser destruída, junto com tudo o que há nela, como oferta para Deus. Somente ficará viva a prostituta Raabe e sua família,
porque ela escondeu nossos espiões, mas não peguem nada daquilo que vai ser destruído. Se ficarem com qualquer coisa que mandei destruir, vocês vão trazer desgraça e destruição ao acampamento dos israelitas. Mas os objetos de prata, de ouro, bronze e ferro serão separados para o Senhor, colocados no seu tesouro. Então os sacerdotes tocaram as cornetas. Logo que o povo ouviu o som, gritou com toda a força, e a muralha caiu. Aí todos subiram e entraram na cidade, a tomaram. Mataram com as suas espadas todos os que estavam na cidade, homens, mulheres, crianças, velhos. Também mataram bois, ovelhas, jumentos. Depois Josué disse aos 2 homens que haviam servido como espião: entrem na casa de Raabe, a prostituta, e tragam a família dela para fora, conforme vocês prometeram. Eles foram e fizeram com Raabe, o seu pai, sua mãe, seus irmãos e o resto da família. Tiraram todos fora da casa, puseram do lado de fora do acampamento israelita. Então incendiaram a cidade, queimaram tudo o que havia nela, menos objetos de ouro, prata, bronze e ferro. Essas coisas foram colocadas no tesouro da casa de Deus, o Senhor. Josué deixou Raabe, a prostituta, e todos os seus parentes ficassem vivos, porque havia escondido os espiões que ele havia mandado a Jericó. E os descendentes dela vivem no meio do povo de Israel até hoje. Nessa ocasião, Josué amaldiçoou a cidade em nome de Deus, dizendo: quem tentar construir de novo esta cidade de Jericó será amaldiçoado pelo Senhor. Quem puser os alicerces perderá o filho mais velho. Quem colocar os portões perderá o filho mais moço. Assim, o Senhor Deus esteve com Josué, e a fama de Josué se espalhou por todo o país. Josué capítulo 7. Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído, mas a ordem foi desobedecida. Acã escondeu algumas coisas e por isso o Senhor ficou muito irado com os israelitas. Acã era filho de Carmi, descendente de Zalbidi e descendente de Zerá, da tribo de Judá. Josué enviou alguns homens da cidade de Jericó até Ai, cidade que fica a leste de Betel, perto de Bet-Avém. Ele mandou que fossem ver a terra, e eles foram, examinaram bem, então voltaram, deram a Josué o seguinte relatório: não é preciso que todo mundo vá. Mande só 2 ou 3 mil homens atacarem Ai, porque existe pouca gente lá. Assim foram, mais ou menos 3.000, porém os homens de Ai fizeram que os israelitas recuarem e mataram uns 36. Eles perseguiram os israelitas desde o portão da cidade até a pedreira, matando-os na descida. Então o povo ficou completamente desanimado e perdeu toda a coragem. Em sinal de tristeza, Josué rasgou a sua roupa e se jogou no chão com o rosto em terra na frente da arca da aliança do Senhor, de Deus o Senhor. Os líderes de Israel fizeram a mesma coisa e ficaram ali com Josué até a tarde, e fizeram como ele, também jogaram terra na cabeça para mostrar que estavam tristes. E Josué disse: ó Senhor meu Deus, afinal de contas, por que fizeste este povo atravessar o rio Jordão? Foi para nos entregares aos amorreus e eles nos matarem?
por que não ficamos do outro lado do Jordão? Senhor, peço desculpas, mas já que Israel fugiu do inimigo, o que é? O que posso dizer? Os cananeus e todos os outros moradores da terra vão saber disso. Eles nos cercarão e nos matarão todos. E nesse caso, o que farás em favor do teu grande nome? O Senhor respondeu a Josué: Levanta-se. Por que é que você está aí desse jeito, com a cara no chão? O povo de Israel pecou. Eles quebraram a aliança que havia feito comigo, a aliança que eu mandei que guardasse. Ficaram com algumas coisas que eu mandei que fossem destruídas. Eles roubaram essas coisas, mentiram por causa delas, as colocaram no meio da bagagem deles. É por isso que os israelitas não podem enfrentar o inimigo. Fogem e fogem dele, porque agora eles mesmos estão condenados à destruição. E se não destruírem o que roubaram, eu não continuarei com vocês. Levante-se e vá santificar o povo. Diga que se purificarem, diga-se que se purifiquem para amanhã, porque eu, Senhor, Deus de Israel, digo: Israelitas, vocês estão guardando algumas coisas que eu mandei destruir. Enquanto não se livrarem delas, vocês não poderão enfrentar os inimigos. Amanhã vocês se apresentarão, tribo por tribo, e haverá sorteio. A tribo que eu indicar virá à frente, grupo de famílias por grupo de famílias. Aí, o grupo de família que eu indicar virá à frente, família por família. Finalmente, a família que eu indicar virá à frente, homem por homem. Então, aquele que o sorteio indicar que ficou com essas coisas será queimado. Ele e sua família e tudo que possui. O que esse homem fez foi terrível. Ele quebrou a aliança que o meu povo fez comigo. Então Josué se levantou de madrugada e fez o povo de Israel se apresentar, tribo por tribo. O sorteio indicou a tribo de Judá. Em seguida, mandou que se apresentasse os grupos das famílias da tribo de Judá, e o grupo de Zerá foi indicado. Aí chamou o grupo de Zerá, família por família, e a família de Zabdi foi indicada. Finalmente, chamou a família de Zabdi, homem por homem. Acã foi indicado. Acã era filho de Carmi, descendente de Zabdi, descendente de Zerá, da tribo de Judá. E Josué disse a Acã: Agora, meu filho, confesse a verdade diante do Senhor, o Deus de Israel. Conte-me o que você fez. Não procure esconder nada. Acã respondeu: Sim, eu pequei contra o Senhor Deus de Israel. Vou contar o que fiz. Entre as coisas que pegamos, vi uma bela capa da Babilônia, vi também 200 barras de prata e uma barra de ouro que pesava mais ou menos meio quilo. Fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas que guardei para mim. Estão escondidas e enterradas na minha barraca. E a prata está por debaixo. Então Josué mandou que alguns homens fossem depressa até a barraca, e eles de fato acharam as coisas enterradas e a prata por debaixo. Tiraram as coisas da barraca e levaram a Josué, e todos os israelitas puseram tudo na frente de Deus, o Senhor. Aí Josué e todo o povo de Israel pegaram a prata, a capa, a barra de ouro, e os seus filhos e filhas, e seus bois, jumentos, ovelhas, e suas barracas e tudo o que ele tinha, e levaram para o vale da desgraça. E Josué disse: Por que é que você fez essa desgraça cair sobre nós?
Agora o Senhor Deus vai fazer a desgraça cair sobre você. Em seguida, o povo todo matou Acã a pedradas. Ali apedrejaram e queimaram a sua família e tudo o que ele tinha. E puseram em cima deles um montão de pedras que está naquele lugar até agora. É por isso que até hoje o nome daquele lugar é Vale da Desgraça. Então a ira do Senhor passou. Josué capítulo 8. O Senhor, Deus, disse a Josué: Não tenha medo, seja corajoso, marche com todos os seus soldados contra a cidade de Ai. Eu farei com que derrotem o rei de lá, o povo de Ai. A sua cidade e as suas terras serão de vocês. Vocês vão fazer com essa cidade o que fizeram com Jericó. Mas desta vez, os objetos, o gado, vão ficar para vocês. Preparem-se para atacar a cidade de surpresa e por trás. Então Josué e todos os soldados se prepararam para marchar contra Ai. Ele escolheu 30.000 homens corajosos e os enviou de noite com estas ordens: escondam-se do outro lado da cidade, não fiquem muito longe e estejam prontos para atacar. Eu e os soldados vamos avançar em direção à cidade. Quando os soldados de Ai saírem contra nós, vamos fugir como da primeira vez. Eles vão sair atrás de nós, afastando-se da cidade, e vão pensar que estamos fugindo deles como da primeira vez. Então vocês sairão dos esconderijos e tomarão a cidade. O Senhor nosso Deus entregará Ai a vocês. Depois de tomarem a cidade, ponham fogo nela, como o Senhor mandou. São estas as minhas ordens. Assim Josué enviou os soldados e eles se esconderam a oeste de Ai, entre Ai e Betel. Mas Josué passou a noite no acampamento, levantou-se de madrugada, reuniu os soldados e eles e os líderes de Israel marcharam na frente do povo na direção de Ai. Os soldados que iam com Josué marcharam na direção do portão principal da cidade e acamparam do lado norte. Havia um vale entre eles e Ai. Josué reuniu uns 5.000 homens e pôs em esconderijos a oeste, entre Ai e Betel. Os soldados estavam colocados assim para a batalha, e o acampamento principal ao norte da cidade, e os outros ao oeste. E Josué passou a noite no vale. O rei de Ai agiu depressa quando viu os israelitas. Ele e todos os seus soldados saíram de madrugada e foram lutar contra os israelitas, no mesmo lugar de antes, em frente do vale do Jordão. Eles não sabiam que ia ser atacado por trás. Josué e os seus soldados fingiram que estavam sendo derrotados e fugiram para o deserto. Todos os homens de Ai tinham sido convocados para ir atrás dos israelitas, e enquanto perseguiam Josué, iam se afastando cada vez mais da cidade. Todos os homens de Ai saíram atrás dos israelitas, e a cidade ficou aberta, sem ninguém para defendê-la. Então o Senhor disse a Josué: aponte a sua lança na direção de Ai, pois vou dar esta cidade a você. Josué obedeceu. Quando ele levantou a mão, os homens que estavam escondidos se levantaram depressa, correram, tomaram a cidade e em seguida puseram fogo nela. Quando os homens de Ai olharam para trás, viram a fumaça que subia para o céu, porém não puderam fugir para nenhum lugar, porque os israelitas que haviam corrido para o deserto deram meia volta e atacaram. Josué e seus soldados viram que os outros tinham tomado a cidade e posto fogo nela. Então deram meia volta e começaram a matar os homens de Ai. Os israelitas que estavam na cidade também saíram para atacar os homens de Ai. Esses homens foram completamente cercados, mortos pelos israelitas. Só ficou vivo o rei de Ai, que foi preso e levado a Josué. Os israelitas mataram todos os inimigos em campo aberto, no deserto onde havia sido perseguido. Depois voltaram para Ai e mataram os que estavam lá.
Nesse dia foram mortos todos os moradores de Ai, 12.000 pessoas. Josué continuou a apontar a lança na direção de Ai e não abaixou até que todas as pessoas da cidade foram mortas. Os israelitas ficaram com as coisas que pegaram na cidade, como o Senhor havia ordenado que Josué fizesse. Josué incendiou Ai, que virou um montão de ruínas para sempre, como se pode ver até hoje. Ele enforcou o rei de Ai numa árvore e o deixou ali até a tarde. Ao pôr do sol, mandou que tirasse o corpo e jogassem no portão da entrada da cidade, e o cobriram com um montão de pedra que está naquele lugar até hoje. Nessa ocasião, Josué construiu no monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel. Ele seguiu as ordens de Moisés, servo do Senhor, tinha dado aos israelitas, como está escrito na lei de Moisés: faça um altar de pedras brutas que não foram cortadas por ferramenta. Sobre esse altar apresentem ao Senhor ofertas, como ofertas que foram completamente queimadas e ofertas de paz. Ali na frente do povo, Josué copiou as pedras da lei que Moisés tinha escrito, e todos os israelitas com os seus líderes, autoridades, juízes, também todos os estrangeiros que viviam no meio deles, ficaram de um lado e de outro da arca da aliança. Os outros ficaram na frente para os sacerdotes levitas que carregavam a arca. Metade do povo ficou em frente do monte Gerizim e a outra metade na frente do monte Ebal. Moisés, servo do Senhor, tinha dado ordem para que o povo se colocar nessa posição na hora de receber a bênção. Então Josué leu em voz alta a lei com as bênçãos e as maldições, como estão escritas no livro da lei. Cada um dos mandamentos de Moisés foi lido por Josué para toda a multidão dos israelitas, para as mulheres, crianças, estrangeiros e que viviam com eles. Nenhuma palavra deixou de ser lida. Josué capítulo 9. Todos os reis que viviam oeste do rio Jordão, tanto os das montanhas como os das planícies, também os reis de todo o litoral do mar Mediterrâneo até o Líbano, ficaram sabendo disso. Estes eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos perizeus, dos aveus, dos jebuseus. Todos eles se reuniram para guerrear contra Josué e o povo de Israel, quando os moradores da cidade de Gibeão, que eram heveus, ouviram falar que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, resolveram enganá-lo. Pegaram comida e carregaram os seus jumentos com sacos velhos e com odres rasgados e remendados, cheios de vinhos. Calçaram sandálias velhas e remendadas, vestiram roupas bem gastas e levaram para comer pão seco e bolorento. Eles foram até o acampamento de Gilgal e disseram a Josué e a todos os homens: Versículo 6 do capítulo 9. Eles foram até o acampamento de Gilgal e disseram a Josué e a todos os homens de Israel: Nós estamos chegando de um país que fica bem longe daqui. Façam um acordo de paz com a gente. Porém, os homens de Israel disseram: Pode ser que vocês morem por aqui, por perto. Como é que podemos fazer um acordo de paz com vocês? Estamos prontos para ser seus empregados, responderam eles.
Quem são vocês? De onde vêm? Perguntou Josué. Os gibeonitas responderam: Nós, os seus criados, somos um país que fica muito longe e vimos até aqui porque ouvimos falar do Senhor, seu Deus. Ouvimos as notícias e tudo o que ele fez no Egito. Também soubemos o que ele fez com os dois reis dos amorreus, a leste do rio Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que vivia em Astarote. Os nossos líderes e toda a nossa gente nos mandaram preparar comida para viajar. Eles nos mandaram encontrar com vocês e dizer: estamos prontos para ser seus empregados, façam um acordo de paz com a gente. E vejam só, o nosso pão estava quentinho quando saímos de casa no começo da viagem, mas olhem, agora já está seco e bolorento. Quando enchemos o vinho, estes odres eram novos, mas vejam, agora estão rasgados. As nossas roupas e as nossas sandálias estão gastas por causa da longa viagem que fizemos. Os homens de Israel aceitaram a comida deles, porém não pediram conselho ao Senhor. Josué fez um acordo de paz com os gibeonitas, prometendo que não seriam mortos. Os líderes de Israel juntaram e cumpriram a sua palavra. 3 dias depois de ter feito o acordo, descobriram que aquela gente morava perto. Tanto assim que os israelitas saíram do acampamento. 3 dias depois chegaram na cidade onde os gibeonitas viviam, isto é, Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriat-Jearim. Porém, por causa do juramento que os seus líderes tinham feito aos gibeonitas em nome do Senhor, Deus de Israel, os israelitas não mataram. Por isso todo o povo reclamou com os líderes, mas eles explicaram assim: nós juramos em nome do Senhor, Deus de Israel, agora não podemos fazer nada contra os gibeonitas. Por causa da nossa promessa, temos que deixá-los viver, senão Deus nos castigará. Deixe que eles vivam, mas terão que cortar lenha e carregar água para nós. Foi isso que os líderes disseram. Então Josué chamou os gibeonitas e perguntou: por que vocês nos enganaram, afirmando que vinham de longe quando vieram aqui mesmo? E já que vocês fizeram isso, de agora em diante, vocês vão viver debaixo do castigo de Deus. É do povo gibeonitas que saíram sempre os escravos para cortar madeira e carregar água para a casa de Deus. E eles responderam: fizemos isso porque ficamos sabendo que o Senhor, seu Deus, havia ordenado ao seu servo Moisés que entregasse toda essa terra aos israelitas, e também ordenou a vocês que, conforme fosse avançando, matassem todos os moradores. Fizemos isso porque ficamos com muito medo de vocês, medo de sermos mortos. Agora estamos nas suas mãos, faça de nós o que achar melhor. Josué protegeu os gibeonitas e não deixou que fossem mortos. Mas daquele dia em diante, ele os obrigou a serem carregadores de água e rachadores de lenha para o povo de Israel, para o altar de Deus. Até hoje, eles continuam fazendo isso, trabalhando em lugar escolhido por Deus para a sua adoração. Josué, capítulo 10. Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouviu dizer que Josué havia tomado e destruído completamente a cidade de Ai e matado seu rei. Ouviu dizer que o mesmo havia acontecido com Jericó e o seu rei. Também soube que os gibeonitas tinham feito um acordo de paz com os israelitas e que viviam entre eles. Os moradores de Jerusalém ficaram com muito medo, pois
A cidade de Gibeão era tão grande como qualquer outra governada por um rei, e era maior ainda do que Ai, e os seus homens eram soldados corajosos. Então Adonisedeque enviou mensageiros a Orão, rei de Hebrom, e Piram, rei de Jarmute, e Jafia, rei de Laquis, e Debir, rei de Eglon, com a seguinte mensagem: Venham, me ajude a atacar Gibeão, porque o povo de lá fez acordo de paz com Josué e com o povo de Israel. Esses 5 reis amorreus de Jerusalém, Hebrom, Jarmute, Laquis e Eglon, ajuntaram-se com todos os seus exércitos, cercaram e atacaram a cidade de Gibeão. Os gibeonitas então mandaram dizer a Josué no acampamento de Gilgal: Não abandone a gente, venha depressa nos ajudar e salvar. Todos os reis amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué e todo o seu exército partiram de Gilgal, e o Senhor Deus lhe disse: Não fique com medo desses reis, pois já lhe dei a vitória. Nenhum deles será capaz de resistir. Josué saiu de Gilgal, marchou de noite, a noite toda, subindo sempre. Ele atacou de surpresa. O Senhor Deus fez com que os inimigos ficassem apavorados quando viram os exércitos de Israel. Assim, os israelitas derrotaram completamente em Gibeão e os perseguiram na descida de Bet-Horon, combatendo até Azeca e Maquedá. E enquanto eles fugiram, os israelitas, carregando na dos israelitas, carregando na descida de Bet-Horon até Azeca, o Senhor jogou do céu grandes pedras de gelo sobre os inimigos, e eles foram mortos. E morreram mais pessoas com essa chuva de pedras do que no combate com os israelitas. No dia, versículo 12. No dia em que o Senhor deu a vitória aos israelitas na luta contra os amorreus, Josué falou com eles na presença dos israelitas e disse: Sol, fique parado sobre Gilgal, lua, pare sobre o vale de Aijalon. O sol ficou parado e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Estas palavras estão escritas no livro do justo. O sol ficou parado no meio do céu e atravessou a sua descida por quase meio dia inteiro. Nunca tinha havido e nunca mais houve um dia como este, um dia em que o Senhor obedeceu à voz de um homem. Isso aconteceu porque o Senhor combatia em favor de Israel. Depois disso, Josué e o seu exército voltaram ao acampamento de Gilgal. Os 5 reis escaparam e se esconderam na caverna de Maquedá, mas foram descobertos. E Josué ficou sabendo que estavam escondidos lá. Então Josué disse: Rolem algumas pedras grandes até a entrada da caverna e ponha alguns guardas, mas não fiquem lá. Persigam os inimigos, ataquem os que ficarem para trás. Não deixe que eles voltem para as suas cidades, porque o Senhor nosso Deus já os entregou e a vocês para serem mortos. Josué e os soldados de Israel mataram até acabar com quase todos eles. Os que escaparam ficaram dentro das suas cidades protegidas por muralhas. Então todos os soldados de Israel voltaram sãos e salvos para o acampamento de Maquedá, onde Josué estava, e ninguém tinha coragem de dizer nada contra os israelitas.
Depois Josué disse: tirem as pedras da entrada da caverna e tragam aqui os 5 reis. E isso foi feito. Tiraram da caverna os reis de Jerusalém, Hebrom, Jamute, Laquis e Eglon, e os levaram a Josué. Josué chamou os homens de Israel e ordenou aos oficiais do exército que tinham ido com ele: venham aqui e ponham os pés no pescoço dos reis. Eles fizeram isso. Aí Josué disse: não tenham medo, não percam a coragem, sejam fortes e corajosos, porque o Senhor fará isso com todos os inimigos que vocês enfrentarem. Então Josué matou os reis e os pendurou em 5 postes de madeira, e eles ficaram pendurados até o anoitecer. Ao pôr do sol, Josué mandou que eles fossem tirados do poste e jogados na caverna até onde haviam escondido, e puseram na entrada grandes pedras que estão lá até hoje. Nesse mesmo dia, Josué atacou e tomou Maquedá, matou o rei e todos os moradores da cidade. Ninguém ficou vivo. Ele fez com o rei de Maquedá o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Em seguida, Josué e seu exército foram de Maquedá até a cidade de Libina, atacaram. O Senhor Deus também deu aos israelitas a vitória sobre essa cidade e sobre o seu rei. Eles mataram todos os moradores e fizeram com o rei de Líbana, o mesmo que tinha feito com o rei de Jericó. Josué e seu exército foram de Líbina a Laquis. Eles cercaram e atacaram a cidade. No segundo dia de combate, o Senhor deu aos israelitas a vitória sobre a cidade de Laquis, e como havia feito em Limna, também em Laquis mataram todas as pessoas. Então Orã, rei de Gezer, saiu para ajudar Laquis. Porém Josué derrotou o rei de Gezer e o seu povo, e não deixou ninguém vivo. Depois Josué e o seu exército foram de Laquis até Eglon. Eles cercaram e atacaram a cidade e tomaram no mesmo dia e mataram todos, como havia feito em Laquis. Aí Josué e seu exército subiram de Eglon até a cidade de Hebrom, atacaram e tomaram a cidade de Hebrom. Mataram o rei e todos os moradores de Hebrom e das cidades vizinhas. Josué mandou que destruísse completamente a cidade, como havia feito com Eglon. Ninguém ficou vivo. Então Josué e seu exército voltaram e atacaram de Bir, tomaram a cidade e seu rei e foram todas as cidades vizinhas, matando todas as pessoas dali. Josué fez com Dibir e com seu rei o mesmo que havia feito com Eglon e Libna e com os seus reis. Assim Josué conquistou toda aquela terra, derrotou os reis que moravam nas montanhas, na região sul, nas planícies ao pé das montanhas. Ele não deixou ninguém vivo. Todos foram mortos. Eram isso que o Senhor Deus de Israel havia mandado. Josué os derrotou desde Cades Barneia até Gaza e toda a região de Gósen até Gibeão. O Senhor, o Deus de Israel, lutava pelo seu povo, e por isso Josué dominou todos esses reis e as suas terras numa só guerra. Depois disso, Josué e o seu exército voltaram para o acampamento de Gilgal. Josué capítulo 11. Essas coisas chegaram aos ouvidos de Jabim, rei de Assor, e ele mandou mensageiros aos seguintes reis: a Jobabe, rei de Madom, e aos reis de Simron e Aquisaphe, os reis da região montanhosa do norte, aos do vale do Jordão, aos do sul e da Galileia, e aos da planície do litoral, perto de Dor. Dali enviou mensageiros aos cananeus, aos 2 lados do Jordão, dos amorreus, dos heteus, e aos perizeus, aos jebuseus da região montanhosa, aos heveus que viviam ao pé do monte Hermon, na terra de Mispa. Eles foram com todos os seus soldados, um exército com tantos homens quantos são os grãos da areia na praia do mar.
tinham também muitos cavalos, carros de guerra. Todos esses reis juntaram seus soldados e acamparam perto do riacho de Merom para lutar contra o povo de Israel. O Senhor Deus disse a Josué: Não fique com medo deles. Amanhã, a esta mesma hora, eu matarei toda essa gente para Israel. Você aleijará os cavalos deles e queimará os seus carros. Assim Josué e todos os seus soldados atacaram de surpresa perto do riacho de Merom. E o Senhor Deus deu a vitória aos israelitas. Eles atacaram os inimigos e os perseguiram até o grande Sidom, Misrefote e Maim, até o vale de Mispa a leste. Continuaram a lutar até matarem todos os inimigos. Josué fez como o Senhor havia mandado, aleijou os cavalos deles e queimou os seus carros de guerra. Então Josué voltou, tomou a cidade de Azor, matou o rei. Nesse tempo, Azor era mais poderoso de todos esses reinos. Os israelitas mataram todos os moradores da cidade. Foi queimada. Josué tomou todas essas cidades e os seus reis, matou todos conforme a ordem de Moisés, servo do Senhor. Mas os israelitas não queimaram todas as cidades construídas sobre ruínas, a não ser Azor, que Josué incendiou. Os israelitas ficaram com todos os objetos de valor, com o gado dessa cidade, mas todas as pessoas foram mortas, não ficou ninguém vivo. O Senhor tinha dado essas ordens ao seu servo Moisés. Moisés as deu a Josué, e Josué obedeceu. Ele fez tudo o que o Senhor havia mandado Moisés fazer. Josué tomou toda aquela terra, isto é, a região montanhosa de Judá, toda a região sul, toda a região de Gósen, planície de Judá, o vale do Jordão, também a região montanhosa da planície do litoral de Israel, toda a região ia desde o monte Alaque, perto de Seir, até Baal-Gad, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Josué matou todos os reis desse lugar nas regiões que fez ao longo do tempo contra eles. Nenhum dessas cidades fez acordo de paz com Israel, a não ser Gibeão, onde moravam alguns heveus. As outras cidades foram tomadas na guerra. O Senhor Deus fez com que os moradores dessas cidades teimassem em lutar contra o povo de Israel, para que assim fossem completamente destruídos, mortos sem dó nem piedade. O Senhor havia ordenado isso a Moisés. Nessa ocasião, Josué foi e atacou com os gigantes. Nessa ocasião, Josué foi e atacou com os gigantes anaquins que viviam as montanhas de Hebron, de Bir Anab e em toda a região montanhosa de Judá e de Israel. Josué atacou completamente com eles e destruiu a sua cidade. Nenhum dos anaquins ficou na terra de Israel, somente alguns continuaram a viver na cidade de Gaza, Gate e Asdod. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, Josué tomou as terras e deu aos israelitas para ser propriedade deles. Ele dividiu a terra e deu para cada tribo, e assim a guerra acabou. Josué capítulo 12. O povo de Israel havia derrotado os reis que moravam a leste do rio Jordão, ocupado as suas terras. Essas terras iam desde o vale de Arnon, subindo no vale do Jordão até o monte Hermon. Os reis que os israelitas derrotaram são citados em seguida. O primeiro foi Seom, rei dos amorreus, que vivia em Esbom. No reino dele começava em Aroer, na beira do vale de Arnon, na metade do vale, e ia até o rio Jaboque, na divisa da região de Arnon. Esse reino ia até a metade de Gileade, do vale do lado leste, do vale do Jordão,
O reino de Sião começava no lado de Gileade, da Galileia, na região de Bet-Jasimote, a leste do Mar Morto, e ia até o sul, ao pé do Monte Pisgah. Os israelitas também derrotaram Og, rei de Basã, que foi um dos últimos refaíns. Ele morava na região em Asdod, e Edrei, no reino deles, fazia parte de Hermon, Salca e toda a região de Basã, até a divisa com os Gesuritas e Maacatitas, também metade de Gileade, até as terras de Seom, rei de Esbom. Moisés e o povo de Israel os derrotaram. Moisés, servo do Senhor, deu as terras desses reis às tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste. Josué e o povo de Israel derrotaram todos os reis da terra que ficam a oeste do Jordão, desde Baal-Gad, no vale do Líbano, até o monte Alaque, na direção de Seir. Josué dividiu estas terras entre as tribos para serem delas, para sempre. Faziam partes dessas terras a região montanhosa da planície do Vale do Jordão, subia das montanhas do deserto da região sul. Nessas terras moravam os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os avios, os jebuseus. Foram derrotados os reis das seguintes cidades: Jericó, Ai, perto de Betel, Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laquis, Eglon, Gezer, Debir, Geder, Ormã, Arad, Libna, Adulã, Maquedá, Betel, Tapuã, Éfer, Afeca, Lassaron, Madom, Azor, Sidom, Merom, Aksaf, Taanac, Megido, Quedes, Joqueneão, na região do Carmelo, Dor, no litoral, Goim, na região de Tirza, ao lado 30, e ao todo 31 reis. Josué, capítulo 13. Quando Josué já estava bem velho, o Senhor disse: Você já está bem velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Falta conquistar a região dos filisteus e dos Gesuritas, essa terra que vai desde o riacho de Sior, na divisa do Egito, até a divisa de Ecrom, no norte, pertencia aos cananeus, aos governadores dos filisteus, viviam na cidade de Gaza, Asdod, Asquelon, Gat e Ecrom. Falta conquistar a terra de Avim, no sul, toda a região dos cananeus, Meerá, que pertencia aos sidônios, até a Feca, na divisa com os amorreus. Também falta a terra dos Gebalitas, e na região do leste, todo o Líbano, desde Baal-Gad ao pé do monte Hermon, até a subida de Amate. Finalmente faltam todos os sidônios que viviam na região montanhosa, entre os montes Líbanos e Misrefote, Maim. Eu expulsarei essa gente conforme o povo de Israel for avançando. Divida desde já a terra para o povo de Israel. Fique dono dela, como mandei antes. Portanto, reparta essa terra entre as outras 9 tribos e a metade oeste da tribo de Manassés. Essa terra será dessa tribo. As terras as tribos de Ruben e de Gade e a outra metade da tribo de Manassés haviam recebido as suas terras que ficam a leste do rio Jordão. Era isso que Moisés, servo do Senhor, lhes tinha dado. As suas terras iam desde Aroer, à beira do vale de Armon, desde a cidade que fica no meio daquele vale, até Dibom, incluindo todo o planalto de
Medeba. Faziam parte das suas terras todas as cidades governante por Seom, rei dos amorreus, que reinava em Esbom, e iam até a divisa com os amonitas. As suas terras incluíam ainda Gileade e a região onde os Jesuritas e os Maacatitas moravam, e também todo o monte de Hermon, toda a região de Bazã até Salcã. Incluíam finalmente o reino de Og, que foi o último dos Refaíns, reinavam em Astarote e em Edrei. Moisés tinha derrotado e expulsado esse povo, mas os Jesuritas e os Marcatitas não foram expulsos, eles ainda vivem no meio do povo de Israel. Porém, Moisés não tinham dado a terra à tribo de Levi. As propriedades dos levitas eram os alimentos trazidos a Deus, o Senhor, como oferta, conforme ele havia ordenado a Moisés. Moisés tinha dado uma parte da terra às famílias da tribo de Ruben para ser propriedade delas. Essa terra ia desde Aroer, na beira do vale do Arnon, desde a cidade que ficava no meio do vale até Medeba, e todo o planalto em seu redor. Incluíam Esbom e todas as cidades do planalto, isto é, Dibon, Bamote Baal, Bet Baal Meon, Jazaquedemote, Mefaate, Kiriataim, Sibma, Zerete-Sar, no monte do vale, também Bet-Peor, a subida do monte Pisga, Bet-Simote, todas as outras cidades do Planalto e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom. Moisés havia derrotado o rei de Seom, os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur, Reba. Todos os reis viviam nessa terra e reinavam, dominados por Seom. Entre os que foram mortos pelo povo de Israel estavam Balaão, o adivinho, filho de Beor, e ao oeste da divisa da tribo de Ruben eram o rio Jordão. Estas foram as cidades e os povoados dados à família da tribo de Ruben para serem propriedades dela. Moisés também tinha dado uma parte das terras às famílias da tribo de Gade para ser propriedade delas. As suas terras incluíam Jazer, todas as cidades de Gileade e metade da terra dos Amonitas até Aroer, onde fica leste de Rabá. Iam de Esbom até Ramá-Mispa e Betonim e de Maanaim até a divisa de Lodebar, no vale do Jordão, incluindo a cidade de Bet-Arã, Bet-Nimrá, Sucote, Zafão e também o resto do reino de Seom, rei de Esbom. A oeste, o limite da terra de Gade era o rio Jordão, até logo da Galileia do norte. Estas foram as cidades e povoados dados à família da tribo de Gade para serem propriedade delas. Moisés tinha dado uma parte da terra às famílias e de uma da metade da tribo de Manassés para ser propriedade delas. As suas terras começavam na cidade de Manaim, incluindo toda a região de Bazã, que pertencia ao rei Og, e também todas as 70 cidades que eram de Jair em Bazã, incluíam metade da região de Gileade, Astarote, de Edrei, cidades do reino de Og de Bazã. Essas terras foram dadas às famílias da metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés. Assim, Moisés, na planície de Moabe, tinha dividido a terra que ficava a leste da cidade de Jericó, no rio Jordão, mas ele não deu nenhuma parte da terra à tribo de Levi para ser propriedade dela. Moisés disse aos membros dessa tribo que o Senhor, Deus de Israel,
era propriedade deles. Josué capítulo 14. São estas as terras que o povo de Israel recebeu em Canaã. Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, os chefes das famílias das tribos de Israel, fizeram a divisão, como o Senhor havia ordenado a Moisés. A divisão das terras das nove tribos e meia foi feita por sorteio. Moisés tinha dado uma parte da terra às 2,5 tribos que ficaram a leste do Jordão, mas os levitas não receberam terras. Os descendentes de José estavam divididos em 2 tribos, Manassés e Efraim. Não foi dado nenhum pedaço de terra aos levitas, mas eles tinham cidades para morar e também pastos para seu gado e seus rebanhos. O povo de Israel dividiu a terra como o Senhor havia ordenado a Moisés. O povo da tribo de Judá foi falar com Josué em Gilgal. Calebe, filho de Jefoné, do povo quenezeu, disse a Josué: Você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, a respeito de você e de mim. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barnea para espiar a terra. Eu dei um relatório que sabia que era verdadeiro. Os homens que foram comigo se espalharam medo no meio do povo, mas eu obedeci fielmente o Senhor, meu Deus. E naquele dia Moisés me fez a seguinte promessa: Calebe, você obedeceu fielmente o meu Deus. Por isso, fique certo que você e seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que pisarem. Calebe continuou: Agora veja, faz 45 anos que o Senhor Deus disse essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto. O Senhor me tem conservado com vida até hoje. Olhe para mim, eu estou com 85 anos. Me sinto tão forte como nos dias de Moisés me mandou espiar a terra. Ainda tenho bastante força para combater na guerra e fazer o que for preciso. Agora dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Quando os meus companheiros e eu temos o relatório. Naquele tempo dissemos a você que os gigantes anaquins estavam lá, morando nas grandes cidades cercadas de muralha. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu a cidade de Hebrom para ser sua propriedade. Até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho de Jefoné, do povo quenezeu, porque ele obedeceu fielmente o Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamado Kiriat Arba. Arba havia sido o maior dos anaquins. Então houve paz na terra. Glória a Deus por esta leitura. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por esse dia que o Senhor tem nos dado de leitura da tua palavra. Senhor, queremos aprender mais de Ti, queremos viver mais em Ti. Senhor, instrua-nos em todos os momentos. Ensina-nos, Senhor Jesus Cristo, os Teus fundamentos, Teus preceitos. Ensina-nos, Senhor, Teus princípios. Queremos aplicar isso aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe grandemente.